propósito, começo consigo, vamos ao tema da UEM. É funcionário da UEM, já desempenhou várias pastas ao nível de direção e conhece bem este tema. Sempre que abre-se este espaço para a indicação do reitor da UEM, levanta-se muitas vezes este debate. Qual é a sua opinião? Como é que este debate ele deve ser mais claro? Embora, por parte de alguns juristas, há clareza para eles de que os 3 nomes que são selecionados, que são enviados para o Presidente da República, o reitor tem de sair deles. Mas qual é a sua opinião, considerando o debate que é feito nos últimos tempos, exacerbado com a indicação de Filipe Couto à altura para esta função? Boa noite a todos. Antes de mais, dizer que eu irei basear a minha intervenção em 2 aspectos. O primeiro seria o ideal. A semelhança daquilo que a gente tem discutido, por exemplo, sobre a indicação do Presidente do Supremo Tribunal, sobre a indicação da Procuradora-Geral, semelhança do que acontece nas outras partes do mundo. Isso seria o modelo ideal a nível também da própria universidade, que o reitor fosse eleito pela comunidade universitária, como é feita nas várias partes do mundo, e, portanto, aquela pessoa que vencesse fosse aquela pessoa que assumiria a direção da universidade. Portanto, independentemente das vontades dos poderes políticos, seria a própria academia a tomar uma decisão em relação a uma eleição aberta, não uma eleição via Conselho Universitário, como acontece no nosso sistema. Vamos explorar este modelo. Como é que se lançaria, digamos, o processo de recolha de candidaturas? Portanto, seria um processo interno ao nível da universidade? Da universidade, como acontece nas outras partes. Por exemplo, onde eu estudei, todos nós votávamos, desde estudantes, é claro que a percentagem, o peso dos estudantes era inferior ao peso dos docentes, mas votavam os estudantes, votavam os funcionários, a parte administrativa, e votavam os docentes, mas o peso dos docentes, e em função também das categorias dos docentes, era maior. E isto permitia que no fim tivesse o nome. Esse nome era o nome que era confirmado. Portanto, isto acontece em várias partes do mundo. Seria o ideal. A outra coisa também que poderia acontecer é aquilo que acontece também em algumas partes do mundo, em que o reitor é mais alguém de capital social, capital político, que é alguém que vá, digamos... Chanceler, digamos exato, assim. Chanceler, que vai trazer, é uma pessoa com bom prestígio nacional ou internacional e que pode trazer recursos para a universidade. E quem garante a gestão da universidade, em termos académicos, é o vice-reitor académico. Graça Machel foi reitora de Cape Town durante vários anos, quase 20 anos. Exato. E aí tem a questão da formação. Que nós aqui, a nível da Constituição, em nenhum momento se diz que o reitor de uma universidade deve ser doutor, deve ter o grau de doutor. Isto está na lei do ensino superior. E não era assim. Isto foi, há 10 ou 15 anos atrás, houve uma emenda na lei em que se fez isto. Mas depois acabamos tendo pequenas contradições. Por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, a Academia Militar, no tempo do Presidente Guebuza, nomeou-se um reitor que não tinha nível de doutoramento, mas nomeou-se. Depois tivemos o caso da Cipolla atualmente, que também o Presidente Milhões nomeou alguém que não tem o grau de doutor. Então, para evitar estas questões todas, devíamos clarificar melhor isto. E no passado não havia isto. Exato. Portanto, o que eu acho é que nesta emenda constitucional nós podíamos clarificar isto. E talvez aí, numa questão de meio termo, poderíamos era deixar em aberto a questão do reitor. O reitor devia ter nível superior, desde que fosse uma pessoa com prestígio nacional e internacional que pudesse cativar recursos para a universidade. E depois, poderíamos pôr como exigência com o vice-reitor académico, sim. E acabaríamos com a figura, por exemplo, de vice-reitor administrativo. Teríamos um secretário permanente, como há em todas as partes do mundo, que é o secretário-geral de uma universidade, que é alguém que fica permanente para garantir a gestão. Eu acho que isto reduziria um pouco e o poder político continuaria a indicar da sua confirmação. Mas quem faz a gestão académica da universidade seria um vice-reitor eleito pela comunidade universitária, que seria o vice-reitor académico. Eu acho que isto poderia ser o meio termo, enquanto não passamos por uma questão ideal. E nesta questão ideal, hoje, muitas universidades do mundo até fazem concursos internacionais. O reitor até nem tem necessidade de ser daquele país. Ele pode ser de qualquer outro país, desde que seja alguém que traga mais-valia. Então, na questão que eu dizia de um meio termo, por exemplo, no contexto moçambicano, eu acho que sairíamos muito mais a ganhar se tivéssemos este meio termo em que não fosse necessário o grau de doutor para reitor, mas sim para o vice-reitor académico. E aí nós poderíamos aproveitar, por exemplo, pessoas como Graça Machel, como Luísa Diogo, como Alberto Vaquina, como Eduardo Mulembe, como Aires Ali, uma série de personalidades que têm já, e inclusive no setor privado, porque não, por exemplo, Daniel David, que é uma pessoa que tem um certo prestígio a nível nacional e internacional. No setor privado existem várias pessoas neste género, na área cultural, Mia Couto, pessoas com certo prestígio que nós sabemos que, pondo à frente de uma universidade, ela vai trazer investimentos. E depois teríamos um vice-reitor académico, que é aquele que... seria mais operacional. Exato. Eu acho que nós tínhamos que fazer uma discussão sobre isto como moçambicanos e encontrar um modelo que fosse melhor para nós, mas que ajudasse que os políticos não sentissem receio
de avançar por uma reforma mais profunda, que era aquela que eu dizia que seria ideal, então teríamos um meio termo até chegarmos a ideal. Mas vamos a este modelo atual, ele não é, digamos, um modelo de meio termo, um modelo que se ajusta à realidade, no sentido de que há um concurso público, são ali estabelecidos os requisitos, os concorrentes produzem, digamos, as suas propostas, portanto, produzem o seu currículo, e são selecionados 3. Estes 3, portanto, o presidente seleciona um. Ou seja, dos 3, são 3 escolhidos pela comunidade académica que estabeleceu os termos de referência que conduziram à indicação dos nomes que seguiram a presidência. Este modelo não resolve o problema. Bom, em parte até resolve. Aqui não se pode dizer que houve diretamente uma influência política. Não, o problema grande que acontece, eu fui membro do Conselho Universitário, que é o órgão máximo da Universidade Eduardo Mondlane, que é aquela que escolhe os nomes. E eu fui membro por eleição. Mas há uma parte grande dos membros que não é por eleição, é por nomeação do reitor que estiver no ativo. Então isto também acaba criando uma situação em que quem é reitor sempre vai conseguir indicar os 3 nomes que lhe convém, porque ele tem um poder de interferir dentro do Conselho Universitário. E imaginemos que o reitor que esteja no momento não seja, por exemplo, alguém da conveniência do Presidente da República. Então pode propor 3 nomes que não vão de encontro ao Presidente da República. Então acabamos criando sempre esta situação. Por isso que eu acho que nós temos que refletir e encontrar um modelo que acautele um pouco disto tudo. Porquê? Porque nem todos são eleitos no Conselho Universitário. Uma parte considerável são nomeados, são diretores que são nomeados pelo próprio reitor. Então o reitor acaba tendo poderes e muitas das vezes o que é que acontece? O nome mais votado que aparece vai ser, por exemplo, de alguém apoiado pelo reitor vigente. E pode não ser isto que convém ao Presidente da República. E muitas vezes coincide nas transições dos mandatos presidenciais. Por isso que eu acho que esta questão tem que ser melhor discutida. Exato. E melhor clarificada. E aproveitemos agora que temos a Lei do Ensino Superior, porque nem tudo está na Constituição. Há aspectos práticos que nós podíamos aproveitar na Lei do Ensino Superior. E harmonizávamos está em processo de revisão. E evitávamos muitos problemas. Bom, vamos ouvir a opinião da Américo Bessa. Já agora, Américo Bessa, a sua opinião concorda com o Ismael Moussa que é preciso rever o modelo, ter um modelo de um chairman ou chancellor, um reitor não executivo, digamos assim, e depois ter um vice-reitor, um único vice-reitor académico, que seria esse o operacional, garantisse o funcionamento de toda a vida da universidade e um secretário permanente, digamos, para as questões mais administrativas. Mas também pergunto se o modelo atual está errado ou se o modelo atual tem problemas. O modelo atual pressupõe que, portanto, sejam selecionados. A universidade estabelece os seus critérios, são selecionados 3, estes 3 são aprovados e avançam à presidência. Portanto, quer um, quer o outro, que será escolhido pelo presidente, saíram daquele conselho universitário. Ismael Moussa coloca aqui as questões de influência política que pode haver entre quem escolhe os 3 que vão à presidência. Qual é o modelo para si que faria sentido? Se isto é necessariamente um problema, se como se faz hoje não está bem? Muito boa noite, caro município, boa noite, colega, e boa noite, telespectadores. E eu concordo com qualquer opinião que, na parte final, nos dê um modelo que sirva para a construção de consensos. Porque todo aquele modelo que é controverso na essência, temos de ser francos, não é um bom modelo. Um bom modelo tem como princípio o primado da lei, tem como princípio a transparência e a imparcialidade no processo da seleção do reitor. E é um exemplo que devia ser seguido, porque estamos a falar de uma instituição académica com muito relevo no país. E quando nós falamos desse tipo de instituições e as pessoas não se revêem na forma como as pessoas ascendem à liderança de instituições de grande prestígio, como a Universidade Eduardo Mondlane, então não estamos a plantar nada de educativo para as gerações do presente e muito menos para as gerações vindouras. Esta é a primeira análise. A segunda análise é que na indicação, na seleção destas 3 pessoas
que depois são submetidas para a presidência da República, para o presidente indicar quem que deve efetivamente exercer o cargo de reitor. Também este processo tem que ser o mais transparente, o mais imparcial possível. Todo tipo de influência que não tenha como raiz o academicismo devia desaparecer. Até na constituição do painel de seleção, por que não convidar também os outros reitores para alimentar-se e aprender deste processo? E quando eu digo primado tem de ser a lei, significa as regras, os termos de referência definidos, e convidar qualquer para que conduza isto de forma transparente e vermos quem são e até ouvirmos quais são as propostas, o que cada um pensa que vai trazer de novo com valor acrescentado para a universidade. E quanto à presidência, no passado, eu acho que não foi um bom exemplo na construção de consensos, quando depois de ter na mesa os 3 nomes selecionados pelo Conselho Universitário ou pelo painel que esteve à frente da seleção dos 3 nomes, Exato. Não é muito bom emergir um 4º nome fora daqueles. Quer dizer, também não estamos a dar um bom exemplo do ponto de vista de construção de uma sociedade de consensos. O grande esforço das nossas lideranças... Mas esta ideia que o José Moussa coloca no sentido de deixar sejam as universidades públicas a indicarem os seus reitores, os seus diretores, por via, os diretores, no caso da UEM, até são eleitos, por via, portanto, de uma eleição direta, em que há uma proporção que é dividida entre os vários votantes, no caso, desde alunos, o corpo técnico, incluindo o corpo docente. Portanto, que a questão que muitas vezes se levanta é a separação ou a independência política das instituições de ensino superior. Eu acho que a universidade tem que se posicionar como uma instituição independente das influências políticas, mas cujo primado é a ciência. Esta história de trazermos o exercício da democracia e neste sentido para dizer quem que deve ser por votação, e eu não vejo este processo muito transparente, muito imparcial na perspectiva acadêmica. Olha, se é uma instituição acadêmica, a pessoa que nos apresentar melhor proposta, do ponto de vista da apresentação técnica, do ponto de vista dos seus sonhos para o futuro de Moçambique e da própria universidade, é este indivíduo que tem que vender o seu peixe e acreditar-se que sim, e o concurso, para mim, devia não ser exclusivamente para a Universidade Eduardo Mondlane, mas ao menos que seja para os cidadãos nacionais poderem participar ativamente. Mas por que não um concurso internacional? Neste momento, para mim, não se figura como ideal um concurso internacional, porque aqui é um jogo de oportunidades. Já dentro do país, passamos mal quando falamos das oportunidades. Muitos de nós não temos as oportunidades, porque aqueles que... aliás, para podermos ter acesso a isto, somos muitos e os lugares são poucos. E se nós abrirmos um concurso internacional, estaríamos a nos autolegar com a capacidade de aprender e fazer as coisas. Exato. Bom, ficam claras aqui as posições. Vamos para uma outra linha neste mesmo tema. E há aqui uma questão que temos que clarificar, se não corrigir. O padre Filipe Couto, afinal, concorreu para ser reitor da UEM. O ponto é que na classificação não foi o melhor. O melhor foi Orlando Quilambo, mas este não foi indicado por Armando Guebuza, na altura, reitor da Universidade Eduardo Mondlane. Ou seja, nos 3, quem ficou em primeiro lugar teve a melhor classificação em todos os elementos foi Orlando Quilambo, mas o presidente Guebuza, na altura, inverteu, foi buscar o último nome e colocou como reitor da Universidade
Eduardo Mondlane. Estamos a levantar aqui um outro risco, porque se parece não ser problema os 3 nomes na lista, mas entre esses 3 há uma classificação de primeiro, segundo e terceiro lugar. E há também este risco de se ir buscar fora, que também há uma discussão jurídica, se é constitucional ou não, havendo um entendimento. Teodato Ngwane publicou isto numa publicação do Conselho Constitucional a defender que é inconstitucional fugir dos 3 nomes e ir buscar fora. Qual é a sua reflexão aqui, Ismael Moussa? Não mudando a atual arquitetura, tem de se ir buscar o primeiro dentre os 3. Mas é exatamente isto que eu estava a dizer. Quer dizer, nós, enquanto continuarmos com esse sistema não é muito seguro também. Porque, vejamos, município, a própria universidade, por exemplo, tem eleições, entre aspas, para diretor de faculdade. Mas se nós formos à universidade e escutarmos as pessoas, esta eleição não se efetiva. Porque o que acontece? Quem é que vota na universidade? Não é a comunidade universitária. Quem é que vota é o conselho da faculdade. E quem indica o conselho da faculdade? É o diretor em exercício. E é muito mais fácil o diretor de exercício apoiar um candidato e este candidato ser o candidato elegível. O mesmo acontece com o atual Conselho Universitário. Então fica um pouco limitado. Por isso que eu acho que ou tenhamos a coragem de fazer uma reforma profunda em que o reitor, assim como os diretores de faculdade, sejam sujeitos à eleição. Isto é o que é praticável nas outras partes do mundo. Não é? E todos votam. É claro que a percentagem do funcionário, do estudante, é inferior à percentagem dos docentes, mas aí teríamos uma eleição de facto. A outra é a questão do concurso ser internacional. Por exemplo, Botsuana tem uma experiência. O reitor de Botsuana não era de Botsuana. Eles foram buscar, quiseram dar um salto. Vai para o Médio Oriente... Estamos a falar de uma universidade pública. Faz sentido que uma universidade pública tenha um reitor estrangeiro? Não vejo problema. Veja, por exemplo, a Universidade de Pretória. Quem é o diretor da Faculdade Veterinária da Universidade de Pretória? É um moçambicano. Eles lançaram um concurso. As faculdades até lançam concursos internacionais. A Universidade de Pretória, a Faculdade Veterinária, o diretor chama-se Luís Neves, é moçambicano. Era diretor da Faculdade Veterinária da UEM na altura que eu era diretor. A universidade lança concursos abertos, internacionais. E aquela pessoa que ganhar, assume. O que eles querem é qualidade, no fim. Não estão preocupados com quem seja. Veja as universidades do Catar, do Abu Dhabi, não sei. Quem são os reitores? Não são daqueles países. Eles lançam concursos internacionais. O que é que nos interessa, no fim? Muitos de nós formamos aonde? Formamos fora. O que é que interessa ao país? Interessa ter um produto de qualidade. Vai preocupar porque o município formou na França não serve em Moçambique? Não. O que nós queremos é que, em última instância, tenhamos bons médicos, bons engenheiros. Isto é que vai contar para o país. Veja os Estados Unidos, veja a Europa, por exemplo, já ultrapassaram este assunto. Portanto, nós temos que ter a coragem de ver o que é que nós precisamos para o país. Não é? E é nisto que eu acho que temos que fazer uma reflexão profunda. O que é que nós queremos? Graça Machel foi reitora da Universidade do Cabo. Exato. Não é sul-africana, mas foi reitora da Universidade do Cabo. Portanto, as outras universidades já se abriram. Nós estamos a ser um pouco hesitantes. Por exemplo, nós temos moçambicanos com um bom prestígio internacional. Por exemplo, o maior o académico do ano, em 2 anos consecutivos na Áustria, é de origem moçambicana, é de Inhambane. Os pais são de Inhambane. Ele cresceu em Portugal, foi para a Áustria estudar, não é? O presidente Nhussa até mandou uma felicitação recentemente, porque ele foi, no 2º ano consecutivo, considerado o melhor académico da Áustria. Uma pessoa como esta, até mesmo se fosse com base no atual sistema de 3 nomes, valeria a pena até a própria Universidade de Eduardo Mondlane endereçar um convite a uma pessoa destas. Provavelmente até possa ter interesse em vir dirigir uma universidade desta. Porque nós temos que começar a trazer qualidade para a universidade. A outra coisa é um plano de desenvolvimento. Se o município pegar numa Câmara e foi fazer uma reportagem, por exemplo, na Universidade de Eduardo Mondlane, quase todos os edifícios que nós temos foram construídos quando? No plano estratégico do mandato do professor Dr. Brazão Mazula. O que é que se fez depois do professor Dr. Brazão Mazula? Quais são os edifícios? Residências universitárias, a própria Biblioteca Brazão Mazula, que depois foi inaugurado pelo Padre Couto, mas deu o nome dele, foi tudo iniciado por ele. Os restaurantes universitários, tudo. Então a pergunta que se faz é, muitas das vezes quando a gente não tem muitas opções, a pessoa até pode ganhar eleições, mas não tem um plano claro e não vai fazer nada. Então temos uma paralisia numa universidade. Por isso que é preciso que a gente tenha uma pessoa que esteja convicta e que ela própria saiba o que quer fazer para uma universidade, mas também tenha a capacidade de buscar recursos. O Dr. Mazula tinha uma vantagem porque tinha um capital social muito forte. Ele saía da CNE, tinha um bom lobby com os doadores, com a comunidade nacional, conseguiu trazer Banco Mundial, conseguiu trazer Banco Africano, conseguiu trazer Banco Árabe, conseguiu trazer esses investimentos todos. E é isto que permitiu que a universidade chegasse onde chegou. Mas também fez uma coisa boa. Foi a primeira vez neste país que se fez uma grande auscultação
para aprovar-se um plano estratégico de desenvolvimento, que é outra coisa que nós temos que pôr isto como cultura nas nossas instituições. Eu me lembro que o primeiro plano estratégico foi chumbado pela comunidade universitária, no Centro de Conferência das TDMs, em 1997. A comunidade universitária chumbou. Teve que se reformular e, finalmente, em 98, aprovamos por consenso um plano estratégico de grandes reformas na UEM, que permitiu todas essas obras, que permitiu, inclusive, bolsa de estudos para muitos dos doutorados que hoje têm, mestrados, por aí fora. Foi tudo fruto deste plano estratégico, que foi o plano que revolucionou a universidade. Mas depois disto, o que é que foi feito? Então nós temos que ter aqui a capacidade de reter a memória institucional e termos pessoas que a gente saiba que, olha, se esta pessoa assumir, ela vai produzir resultados. Porque o que eu quero, em última instância, eu quero uma boa universidade, quero um profissional competente, ajustado ao mercado. Porque, do contrário, estamos só a alimentar conveniências políticas, se for com base na política, e conveniências, por exemplo, de grupos pequenos, se for o Conselho Universitário, por exemplo, no molde atual. O mesmo acontece com as faculdades. As faculdades, se nós formos hoje, quem elege não é a comunidade universitária, é um comitê pequeno. E depois o reitor nomeia. Chancela. E muitas das vezes vamos ter uma pessoa que é extremamente fraca. A gente vê, olha, este indivíduo não está capacitado, mas foi por conveniência. Então, até quando vamos ficar às conveniências? Vamos inspirar este modelo que eu dizia da África do Sul, que já está a conseguir ter diretores, até inclusive em concursos internacionais. Reitores, a mesma coisa. Se tivermos a nível nacional, melhor ainda. Mas se tivermos que ir buscar fora alguém que traga uma mais-valia, por que não? Está aqui o Banco Central. Nós fomos buscar alguém fora do país, que é moçambicano, que estava no FMI. Foi bom ou não foi para o país? O doutor Zandamela. Foi positivo. Tivemos uma experiência na altura na EDM, infelizmente não ficou muito tempo, voltou, foi para o Banco Africano, não é? Mas isto não significa que lá fora não haja gente, inclusive até moçambicanos, competentes, que podem voltar ao país e dar um contributo para darmos um salto. O que nós queremos é que haja um salto. Exato. Bom, Américo Bisso, vou assim mais na questão do modelo. Vamos olhar para este modelo de indicação de 3 nomes. Estes 3 nomes são indicados de acordo com uma classificação. Número 1, com, portanto, uma nota. Vamos por aqui um cenário, 18. Número 2, com 16. Número 3, com 14 ou com 12. Mas dentre estes 3, há uma prerrogativa do chefe do Estado selecionar ao seu critério, portanto, ignorando o critério de maior nota, de maior classificação, quem fica reitor. E isto também gera discussão. Ismael Moussa vai numa linha mais profunda, mais de reformar a universidade, não só o reitor, mas o sistema de indicação das hierarquias do topo à base. Vai por aí, indo por aí, que elementos é que se podem acrescentar no seu entendimento em termos de modelos de governação e de indicação e eleição dos quadros das universidades públicas? Temos dois lados que devem ser explorados. O primeiro lado é este, que temos as pessoas já selecionadas e que cabe ao presidente se escolhe uma das pessoas, ou não importando a precedência já estabelecida. Se nós, enquanto estivermos neste modelo, o que podemos aconselhar a título para o bom exercício da nossa cidadania proativa e consensual, seria que o seu presidente respeitasse o trabalho feito pelos seus compatriotas, que tanto nutre muito respeito por ele. E a forma de fazer isto é, de fato, a seguir a precedência. Não havendo problemas com a primeira pessoa indicada, devia ser essa pessoa assumir, portanto, a cadeira da reitoria. E se houver alguma inconveniência, segue a pessoa... Vem a seguir, portanto. Exato. E isto é o que se deve aconselhar neste caso concreto. Temos que sair de guerrilhas desnecessárias, construção de consenso. Assim se afirma a família e a sociedade. Ora, deixando este modelo e trazer aquilo que é dos nossos sonhos, sim, é preciso que haja a reforma, como muito bem o meu colega o disse, temos que ter esta coragem, quem é que não é moçambicano? E por que depois de todo um trabalho bem feito, ainda tem que se perder muito tempo, trazer os nomes, vão à presidência? Não, parece que estamos
no reinado. Não, as coisas não devem funcionar assim. Muitas das vezes banalizamos os reis Moswati, mas fazemos as mesmas coisas que eles fazem. Portanto, este modelo de tudo temos que ir para lá, parece que é um pouco de vassalagem aqui e é muito contrário àquilo que se pensa. Portanto, eu ia mesmo para essa pergunta. Hoje, tanto, e o Ismael Moussa levantava isto no contexto da revisão da lei do ensino superior e muito provavelmente a revisão da Constituição da República, hoje faz sentido o modelo de nomeação ou de indicação do reitor das universidades públicas? É arcaico isto. Nós temos que revolucionar a forma de fazer as coisas e sempre para o melhor. Ele o disse também, são palavras dele, há muitos moçambicanos fora do país com capacidades, por que não convidar também essas pessoas para participar no processo, não necessariamente para serem indicadas? Esta história de indicação não é justa. Não nos ensina nada sobre transparência, sobre a imparcialidade no processo de seleção. Só se diz que eu confio a isto. Olha, na minha família, por que eu tenho que desconfiar do meu filho ou mais novo, do meu filho mais velho, do meio, etc. Portanto, eu como chefe de família não estou a construir consensos na família. Sou um agitador, indiscreto que ninguém consegue descobrir. Tem que acabar essa história de dizer confiança política. Então você não confia, eu sou um cidadão? Nós todos temos o direito de sermos confiados por aquele a quem confiamos para nos governar, mesmo que eu tenha consciência de que não fui eu que votei para estar lá, mas tenho que conformar-me com o primado da lei. Quem venceu é quem, de fato, deve ocupar a função. Deve ocupar a função e todos nós nos curvamos perante essa pessoa. Queiramos ou não, esse é um fato, porque tem que sempre estar alguém. E essa pessoa, uma vez lá, o que tem que trazer de nós é o princípio de boa-fé que partilha em todos nós. Não dizer que eu desconfio isto, eu confio mais. Isto começa novamente a divisão. Então, onde está a tal unidade na diversidade? Se nós promovemos a desunião, você confia este e não confia aquele, porque se todos eles têm o mesmo estatuto, cidadão, e depois aceitamos que, senhor, o cidadão tem o direito de ter cada um a sua própria ideia, porque isto é bom, enriquece-nos, etc., como o jardim fica mais bonito, porque tem vários tipos de flores. Portanto, nós temos de ser coerentes na nossa abordagem em relação a isso. Deixar que as universidades tenham alguma independência na indicação de seus reitores e de diretores, até porque em relação aos diretores, eles já são eleitos. Vamos